Pastor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos tratando do livro de Esther. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar os seus mistérios. Nós já havíamos visto a vingança de Amã e o início da intercessão de Esther. Nesse meio tempo, nós vamos ver agora uma promoção de Mordecai. Alguma coisa muda no destino, na sorte de Mordecai e a continuação da festa da rainha Esther. Então vamos lá. O rei, depois do jantar, ele não conseguia dormir. Alguma coisa incomodava o rei, alguma coisa estava tirando o sono do rei. E nós sabemos que isto foi o próprio Deus quem fez. Deus estava incomodando o rei. Como ele não conseguia dormir, o que ele fez? Ele pediu para que um dos seus escribas viesse com o livro das crônicas do reino, o livro dos feitos memoráveis do reino, porque aí ele ia ver tudo de bom que estava acontecendo e tirava essa preocupação da cabeça dele. E quando o escriba começa a ler, de repente está lá que Mordecai salvou a sua vida. E ele pergunta, mas o que foi feito para Mordecai em agradecimento e retribuição a salvar a minha vida? Pois é, rei, não foi feito nada. Como assim? Como nós dissemos, naquele momento Mordecai não precisava de nada. Naquele momento ele não precisava. Mas ele tinha um crédito, aí é que está o negócio, ele tinha um crédito com o rei. E este crédito veio exatamente neste momento, porque nós terminamos o vídeo passado dizendo que Mordecai mandou construir uma forca. E ele construiu, ele mandou fazer a forca é enorme, altíssima, né? E agora ele iria enforcar Mordecai? Como assim enforcar Mordecai? Mas Mordecai havia salvado a vida do rei. E o que Amã fez para o rei? Nada. Ele não foi recompensado. Então este crédito agora precisava ser utilizado. Mordecai iria precisar desse crédito. No dia seguinte, Amã, cheio de ira, cheio de maldade, ele vai cego. No primeiro raiar do dia, ele vai cego para o palácio. E como ele podia se achegar ao rei, porque ele era o braço direito do rei, ele vai buscar uma entrevista com o rei. Eu quero uma entrevista com o rei. E aí o rei encontra com a mãe e antes de Amã perguntar qualquer coisa, antes de Amã ter a autorização, porque ele precisava da autorização do rei para isso, antes disso, o rei faz uma pergunta. Ele diz assim, o que eu poderia fazer para honrar uma pessoa que eu preciso honrar? Mordecai achava que era ele, porque no dia anterior ele estava num banquete e aquele dia, dali a pouco, ele estaria num outro banquete. Ele se achava, ele estava achando que era com ele a honra. E aí ele disse, não, o rei deve fazer o seguinte, bastante prestígio, bastante ostentação. Pegue esta pessoa que o senhor quer honrar, vista com as roupas do rei. Olha só, a intenção por trás de tudo que Amã fazia. Vestir-se com as roupas do rei, ser levado no cavalo do rei e colocar uma coroa. Todas estas situações, vestir-se com a roupa do rei e montar no cavalo do rei, quer dizer substituir o rei. Ou seja, ele queria
estar na posição do rei. Isto simbolicamente queria dizer isso. Então, Amã aqui se trai, dizendo que eu quero estar na posição do rei, eu quero se vestir como um rei, me vestir como um rei, eu quero montar no cavalo do rei, ou seja, eu quero ser o rei e usar uma coroa. Essa coroa não era bem a coroa do rei. Dizem alguns estudiosos que essa coroa era um ornamento que o cavalo do rei usava para identificá-lo como especial. Então ele queria que o cavalo, inclusive, ostentasse a coroa real, de um cavalo real, cavalo do rei. E que uma pessoa bastante importante fosse na frente dizendo: é assim que o rei honra, é assim que o rei honra fulano. O rei disse: ok, gostei da tua ideia, Você vai pegar, vai fazer exatamente isto que você falou, não vai faltar uma palavra do que você falou para Mordecai. Mordecai vai ser vestido com minhas vestes, vai montar o meu cavalo e você, que é a pessoa mais importante depois de mim, vai na frente dizendo: é assim. E aí, ali nós temos uma figurinha mostrando, né? É um desenho, claro, mostrando como devia ser. E ele foi andando pela cidade. Ele, em vez de enforcar Mordecai, ele estava honrando Mordecai. Ora, isto significa que, como disse a esposa de Amã no texto bíblico, você não vai ter nenhuma chance. Toma cuidado, porque o rei já fez diferente, você vai ter problemas. Não deu outra. No banquete, eles tiveram que buscar o Amã, porque o Amã não aparecia, eles buscaram o Amã. Ele foi até o local do banquete e aí, depois do banquete, o rei se vira para Esther e diz: pode pedir. Até metade do que eu tenho eu te dou. Pode pedir. E ela simplesmente revela a verdade sobre o plano de Amã. Ela revela o engano, o engodo que Amã fez, traindo a confiança do rei, porque ele falou mentiras. E ela diz: quem fez isto foi Amã. Amã te enganou, Amã te enredou numa mentira tal para destruir os judeus. E outra coisa, eu sou judia. Quando ela fala isso, o que acontece com Amã? Amã embranquece, Amã quase desmaia. Por quê? Porque ele tinha feito um plano que ameaçava a vida da rainha, aquela mesma que o rei acabou de dizer: metade do meu reino eu te dou. E aí ele viu: o quê? Amã quer te matar? Como assim? Mordecai, aquele que eu acabei de honrar, que salvou a minha vida, você quer matar essas pessoas? Como assim? O rei fica muito aborrecido, ele sai dali, ele vai para fora e Amã comete mais um erro, talvez o pior dos erros. Ele fica sozinho com Esther. Isto era uma afronta, porque ficar sozinho com uma mulher, sendo esta mulher esposa do rei, era uma ofensa muito maior. E ele, o que acontece? Ele cai, agora quem se ajoelha é ele, né? Porque tudo isso começou porque Mordecai não se ajoelhava. Agora Amã se ajoelha por sobre Esther
para pedir misericórdia. Olha só, a pessoa que ele quer matar. A pessoa que ele quer matar, ele quer pedir misericórdia. E quando ele faz isso, no momento em que ele faz isso, o rei chega. E ele percebe que ele está se deitando sobre Esther. E ele acha que Amã vai fazer alguma coisa contra Esther, que vai atacar Esther. E aí ele fica muito irado. Aí sim, a ira do rei vai nas alturas, ele não consegue mais se segurar. Opa, pera um pouquinho. Na minha frente você vai mexer com a minha mulher? Não. Você já queria matá-la, agora vai atacar minha mulher? Como assim? Arbona era o criado deles, era o responsável, era o eunuco que cuidava delas, na verdade, né, das mulheres. Arbona chama o rei e diz assim, Amã queria enforcar Mordecai. Tá lá, uma forca enorme. O rei já estava irado, botou um pouquinho mais de lenha na fogueira, porque Arbona não gostava de Amã. Aliás, quem é que gostava de Amã? Só os amigos dele por conveniência. Né? Essas pessoas são queridas por outras por conveniência, porque é conveniente gostar delas, porque eles acham que vão ganhar alguma coisa com isso. O rei, então, irado, condena Amã, condena a sua família, e ele manda enforcar Amã na forca que ele construiu para Mordecai. Ou seja, retribuiu na mesma moeda. Então não foi o pescoço de Mordecai, foi o pescoço de Amã naquela forca. Por quê? Porque ele mexeu com o povo de Deus. Ele mexeu com o povo do Senhor. Todas as suas propriedades, todos os seus bens, porque era a glória dele, a ostentação dele, tudo aquilo foi dado a Esther e a Mordecai. Mas o problema não estava resolvido de todo. Por quê? Porque o edito ainda existia. Esther implora para que o edito fosse revogado. E o rei diz, não, um edito real, selado com o selo do rei, não pode ser revogado. Eu não posso fazer nada. Mas o que eu posso fazer? Tira o anel da sua mão com o selo nele e dá para Esther e Mordecai. E disse, faça como vocês acharem melhor uma solução para este problema. Porque a ordem está dada. A ordem está dada. E aí, Esther e Mordecai escrevem um novo edito. Neste edito, os judeus tinham permissão para se reunirem, para fazer assembleia como uma convocação militar, política, judicial ou de adoração. Ele aproveitou e já colocou tudo no pacote. Agora eles poderiam se reunir para fins de adoração espiritual, para fins judicial, né, de decisões conforme a Torá, para fins políticas e, óbvio, agora militar também. Portanto, eles poderiam defender a sua vida, a dos seus filhos e a das suas esposas. Ou seja, agora eles podiam revidar. Os correios, então, levaram todo esse dito, né, toda essa ordem para todas as províncias, selado com o selo do rei. Ou seja, era uma ordem real. Se eles fossem atacados, eles podiam revidar. Então foi concedido aos judeus de todos os lugares da cidade que se reunissem, se dispusessem para defender as suas vidas
e para destruir, matar e aniquilar todas as forças do povo e província que os quisessem assaltar, que quisessem manchar a sua vida, né? Quisessem matá-los. Então, amados, aqui Deus reverte. Deus faz uma reviravolta neste sentido. Vamos ver depois como isso vai acabar. Amém, queridos? Bons estudos.